Olá, galera. Então vamos falar agora da conversão de unidades de velocidade, em particular entre quilômetro por hora e metro por segundo, tá? Por que entre essas duas? Metro por segundo porque é a unidade do sistema internacional. Então, constantemente ela vai aparecer, né? Principalmente quando pedir que a resposta seja no sistema internacional a velocidade. Então, constantemente ela vai aparecer. E quilômetro por hora porque é a mais usual, né, que a gente usa mais no dia a dia. Então, saber fazer a conversão entre essas duas é importante, porque você pode travar na hora de dar uma resposta final do exercício. Fez tudo certo, mas se você achou em quilômetro por hora e pede em metro por segundo, e você não souber, você trava na questão, tá? Então, a regrinha é a seguinte, tá? Quando eu tenho uma velocidade em quilômetro por hora e preciso passar para metro por segundo, eu pego esse valor da velocidade e divido por 3,6, tá? Então, eu pego a velocidade e divido por 3,6. Então, vamos ver aqui esse primeiro exemplo. Converta 180 km por hora em metros por segundo. Vamos supor que você achou lá a velocidade em quilômetro por hora, só que as opções lá da questão de múltiplos chutes estão em metro por segundo. Então, como é que eu faço? Eu divido 108 por 3,6. 108 e aí divido por 3,6, né? E aí vamos relembrar que é a conta com divisão. Conta de divisão com vírgula. Eu tenho que dividir, vamos fazer um rascunho aqui, por 3,6. Eu tenho que igualar o número de casas decimais. Como aqui tem uma casa decimal, eu coloco uma aqui e aí tiro a vírgula, tá? E aí eu faço a divisão normalmente, tá legal? Então aqui vai dar 3. 3 vezes 36 dá exatamente 108. Abaixo o outro zero, dá 0. 30 quilômetros, 30 metros por segundo, perdão. Então, fazendo essa conversão, eu obtenho 30 metros por segundo, tá? Um outro jeito de você fazer essa divisão seria o seguinte. Você coloca aqui 108. Deixa eu botar aqui ou, tá? Para você entender que é uma outra alternativa e não continuação, tá? Ou 108 dividido por 3,6. Aí o que você faz? Se você multiplica numa fração numerador e denominador pelo mesmo número, você não altera o resultado daquela fração, você acha uma fração equivalente. E aí, malandramente, o que eu vou fazer? Eu vou fugir da vírgula. Para fugir da vírgula, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Quando eu multiplico o número por 10, eu ando com a vírgula uma casa para a direita. Só que o que eu fizer no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, vezes 10, vezes 10. Tá? Então, a conta acaba ficando 1080 dividido por 36, que em tese é mais tranquilo da gente fazer. A gente já sabe quanto vai dar, tá? 1080 por 36, 30 metros por segundo, tá? Então, aí tá duas formas de você achar a velocidade de quilômetro por hora para metro por segundo. Tá legal? Um você dividindo direto aí, e a outra você utilizando esse artifício aí de multiplicar por 10 em cima e embaixo, tá? Bem, e o contrário, você tem os dados em metro por segundo, tá? Você achou lá a resposta em metro por segundo, só que aí a resposta tem que ser dada em quilômetro por hora. Bem, se de quilômetro por hora para metro por segundo eu dividir por 3,6, de metro por segundo para quilômetro por hora eu vou fazer a operação inversa, ou seja, eu vou multiplicar por 3,6. Como exemplo aqui, ó, converta 25 metros por segundo em quilômetros por hora, tá? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho que fazer 25 vezes 3,6, tá? Então, isso aqui eu vou fazer um rascunho aqui em cima, tá? Vamos para o nosso rascunho aqui, ó. 25
vezes 3,6, tá? Então, eu esqueço a vírgula por enquanto. Faço a multiplicação desconsiderando a vírgula. 6 vezes 5, 30, vai 3. 2 vezes 6, 12, com 3, 15. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 2, 6, com 1, 7. Somo, 5 e 5, 10, vai 1, 9. Agora eu vejo quantos algarismos tem depois da vírgula. O primeiro número não tem algarismo depois da vírgula. Aqui tem 1. Então eu mando a vírgula uma casa para a esquerda. Então dá 90 km por hora. Tá? 90 km por hora. Ou seja, 25 metros por segundo equivale a 90 km por hora. 108 km por hora equivale a 30 metros por segundo. Tá? E é importante que saiba, como eu falei, essa conversão, porque dentro de um problema de cálculo de velocidade média, aparece, né, com certa frequência que você precise fazer a conversão. Tá? Então eu trouxe aqui para vocês um exercício em que a gente vai utilizar o cálculo da velocidade média e a conversão de unidades. Tá? Dá uma lida aí nesse problema aí. Um veículo percorre uma distância de 144 km em um intervalo de tempo de 2 horas. Qual a velocidade média desse veículo nesse intervalo de tempo em km por hora e metro por segundo? Olá, galera. Então vamos continuar aqui, finalizar essas aulas de velocidade média com esse exercício 3, que diz que um veículo percorreu uma distância de 144 km no intervalo de 2 horas. E aí pede a velocidade dele em km por hora e metro por segundo. Então é sempre importante nos problemas de física você retirar os dados e colocar ele aqui. Não é uma obrigatoriedade, mas te ajuda a nortear para como é que você vai solucionar um problema. Tá? Então, ΔS, que é a distância percorrida, 144, ΔT, o intervalo de tempo, 2 horas, e a velocidade é que eu quero saber. Então, o que a gente vai precisar usar? A gente vai precisar usar o cálculo da velocidade média, ΔS sobre ΔT, e a conversão. Tá? Lembrando que de km por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6, de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico por 3,6. E qual vai ser a minha estratégia? Eu vou achar a velocidade em km por hora e depois vou converter para metro por segundo. Por quê? Porque é mais fácil. Porque repara que a distância está em quilômetro e o tempo em hora. Então, quando eu fizer a divisão para achar a velocidade, eu já vou achar a velocidade em km por hora. Tá? Se eu quiser achar a velocidade em metro por segundo, eu teria que converter a distância percorrida para metro, converter a hora para segundo, para dividir. Vai me dar mais trabalho, tá? Então, vamos achar primeiro a velocidade em km por hora. Então, ΔS é 144, o ΔT é 2. Fazendo essa divisão, nós achamos 72 km por hora. Tá legal? Então, primeira parte da questão está feita. Aí, agora, para eu achar a velocidade em metro por segundo, eu faço a conversão de km por hora para metro por segundo, que é dividindo por 3,6, tá? Eu vou fazer dos dois métodos, tá, que eu ensinei. A divisão direta ou aquele artifício de multiplicar por 10, tá? Então, vamos lá. Então, 72 dividido por 3,6. Tá? Então, fazendo aquele nosso rascunho aqui, a gente tem 72 dividido por 3,6. Eu tenho que igualar as casas decimais, então eu coloco vírgula e zero aqui. Depois que eu igualei as casas decimais, eu esqueço a vírgula. E aí faço a conta normalmente. Então eu abaixo o 72. 7 não dá. 72 por 36, o 2 vezes 36 dá exatamente 72. Zero. Eu abaixo o zero. Para dar zero aqui, só colocar zero aqui. 0 vezes 36 dá zero. E aí achamos aí 20 metros por segundo. Tá? Ou seja, 72 km por hora
equivale a 20 metros por segundo. Mas aí vamos fazer do outro método, tá? Ou 72 dividido por 3,6. Aí a gente multiplica por 10 em cima e embaixo, vezes 10, vezes 10. Então, em cima fica 720, e embaixo vai ficar 36, e a gente já fez essa divisão, nós temos que achar 20 metros por segundo também, tá? Então, tá aí o Gabá, 72 km por hora e 20 metros por segundo. Detalhe, aqui eu fiz 2 vezes, mas é claro, você não precisa fazer isso 2 vezes, tá? Você escolhe um dos 2 métodos e usa ele. Usa aquele que você se sente mais seguro, mais confiante. Tá legal? Essa velocidade de 72 km por hora, ela aparece muito por quê? Primeiro porque, repara que na conversão dela, você continua achando um número inteiro positivo, tá? Ou o número inteiro, porque a velocidade pode ser negativa, tá? E é uma velocidade dentro da realidade, né? 72 km por hora é uma velocidade razoável, né? As outras velocidades já ficam mais restritas, né? Por exemplo, como a gente viu, 108 km por hora, 90 km por hora, são velocidades que na conversão também dá um número inteiro. Mas a que mais aparece é essa aqui, 20 metros por segundo e 72 km ou 72 km por hora. Então, se você fizer vários exercícios, vai perceber que ela vai aparecer, e dependendo, você memorizando, né, já estando gravado como é que é, você já vai direto para o resultado, tá legal? Então, assim a gente finaliza essas nossas aulas a respeito de velocidade média, tá legal? Forte abraço!